Olá, meus amigos, isso mesmo, 24ª aula, e vamos pagar as dívidas primeiro, a 10ª questão de função quadrática e a questão de número 8 de PA. E hoje vamos estudar progressão geométrica e faltam 2 aulas para terminar o nosso curso com sistema métrico decimal e geometria básica. Beleza? Pode vir comigo? Tranquilos? Então, gente, vamos matar as duas questõezinhas. Põe na telinha a nossa primeira questão. Pessoal, essa aí é a questão de função polinomial do segundo grau. Se eu não me engano, a nossa aula de número 22. Então, a aula de número 22, fiquei devendo essa questão que eu passei para casa. Então, o valor máximo da função de variável real f de x igual a 4 vezes 1 mais x vezes 6 menos x. Então, f de x, que é igual a 4. Ó, parênteses, ele tem uma função de multiplicação. 1 mais x vezes 6 menos x. Se ele falou em valor máximo, começa a lembrar uma situação. Função quadrática, nós temos o valor máximo. Então vamos observar primeiro que função é essa. Vamos desenvolver a relação? Então, ó, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes x mais 4x. Essa expressão vezes 6 menos x. Beleza? Aí nós temos o seguinte, ó, 4 vezes 6, 24. 4 menos x, menos 4x. 4 vezes 6, 24. 4 vezes menos x, menos 4x. 4x vezes 6, mais 24x. 4x menos x, menos 4x ao quadrado. Vou só colocar aqui o f de x. Então, f de x é igual a menos 4x ao quadrado. O que é que nós temos aí? Mais 24 menos 4 vai dar mais 20x. Mais 24. Opa! Se eu tenho função quadrática, eu já me lembro que falou em valor máximo, ele está pedindo o y do vértice. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Põe na telinha. Então ele pediu o valor máximo da função. Então ele deseja o valor de y do vértice. Então é uma função quadrática. Ele pediu o valor máximo porque o a ele é negativo. E toda vez que o a for negativo, ele sempre vai solicitar a você o valor que? Máximo. Então dá aquela paradinha especial, você já desenvolveu a história. Vamos jogar aqui. Menos 4x ao quadrado, mais 20x, mais 24. O a é igual a menos 4. O b é igual a 20. E o c, que é igual a 24. O a é igual a menos 4. O b é igual a 20. E o c é igual a 24. Então, o y do vértice, nós temos que calcular menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular o discriminante. B ao quadrado menos 4ac. Não pode esquecer, y do vértice, que sempre que ele falar valor máximo ou valor mínimo, ele sempre está solicitando a você o y do vértice. Então, o delta, b ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4, o a, menos 4, e o c, 24. Então, delta é 400,
Menos com menos vai dar mais. 24 vezes 4, 96. 384. Por que positivo? Menos com menos dá o quê? Dá mais. Então o nosso delta, o nosso discriminante da história, corresponde a 784. Beleza? Tranquilos? Vamos lá? Então, ó. Menos 784. 4 vezes menos 4. Então, menos 784 menos 16. Menos com menos dá mais. 784 dividido por 16. Então, o y do vértice é igual a 49. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. O y do vértice é igual a 49. Joga na telinha. Vamos marcar a alternativa de letra D de dado, que é a nossa resposta correta. Tranquilos? Beleza? Então matamos aí. Dá só uma paradinha aqui para meus amigos copiarem. A nossa 10ª questão da aula 22. Pronto. E aí a nossa resposta igual a 49. Aula 23, progressão aritmética. Põe na telinha, ficou faltando a nossa 8ª questão. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. A produção de álcool do estado de São Paulo vem aumentando ano a ano. Enquanto que em 2004 foram produzidos 7.734.000 metros cúbicos. 2004, 2009, 16.635.000. Considerando que o aumento anual de 2004 a 2009 tenha sido linear, formando uma progressão aritmética, qual foi em metros cúbicos a produção de 2005? Pessoal, eu vou fazer só uma besteirinha aqui. Eu vou só cortar esses zerinhos, mas eu não posso esquecer que no final eu tenho que colocar esses zerinhos que eu cortei, né? Que eu tirei aí. No final eu coloco na resposta. Então, 2004, que nós estamos falando de PA, é o primeiro termo da minha PA. Então, 2005 é o segundo termo, 2006, terceiro termo, 2007, quarto termo, 2008, quinto termo e 2009, sexto termo. Então, o A1, 7.734. Cortar os três zerinhos, 16.635. 635. Pronto. E aí, desejamos o A2. Esse é o nosso objeto. Nós podemos utilizar aquele macetezinho. Qual é o macete? Calcular os termos
que não são consecutivos, calcular o que deles? A razão. Então, eu sei que A1 é igual a 7.734, A6, 16.635. A razão é igual a N menos AK, N menos K. É essa situação que nós temos. A N, cuidado, é o número final, menos AK, que é o número inicial. N, posição final. E K, posição inicial. Então, a nossa razão é igual a 16.635 menos 7.734. Sexta posição menos a primeira. Então, a razão será 16.635. Eu só cortei aqueles zerinhos, os milhões, para ganhar tempo, né? Menos 7.734. 8.901. Beleza? Dividido por 5, né, pessoal? 6 menos 1 é igual a 5. Tranquilos? 17 ou 1.780,2. Essa será a minha razão. 1.780,2. Só que é isso que não posso esquecer, que eu cortei os 3 zerinhos, né? Então dá aquela paradinha especial. Se eu quiser, ó, gente, já que eu cortei os 3 zerinhos, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar os 3 zeros. Vou botar aqui os 3 zeros que eu cortei, que aí vocês vão observar que o valor está pronto. Beleza? Então fiz isso. Tranquilo aí a nossa relação. Só fiz isso porque você achou ali a vírgula, pode ter ficado assustado sem necessidade. E a nossa razão, 1.780.200. Então você poderia pegar aquela resposta encontrada e multiplicar por 1.000, que foi os 3 aninhos que nós cortamos. Chegaríamos ao mesmo resultado na história. Então, por favor, dá aquela paradinha especial. E aí nós temos agora o A2. O A2 é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? Vou botar aqui o AN. É igual a 1, estamos falando de PA, viu? Então A2 é A1 mais R. Então A2 é o A1 mais R. O A1, 7.734.000 mais 1.780.200. Então o A2, somar ali, 200, 4, 11, 95, 242, 95 milhões, 242 mil. Botei um zero a mais ali, gente, me empolguei, viu? Na verdade deu 9.514.200. 9.514.200.
Me empolguei aqui. 9.514.200. Fui fazer ele de cabeça, mas não deu muito certo. Fazer aqui do ladinho aqui dá certo. Deixa eu apagar aqui. Então, ó. 0, 0, 2, 4, 11 vai 1, 14, 15 vai 1, 9. 9.514.200 é a nossa resposta correta. Beleza, pessoal? Tranquilos, firmes e fortes? E aí, eu acredito que eu estou agora sem dívidas com vocês, né? Dessa partezinha aí de questões pendentes. Deixa eu só ajeitar aqui o material. 24ª aula, com as duas de pré-cálculo. 26ª aula, na verdade, com mais duas 28 aulas de pura emoção, né, gente? Fiquei muito feliz, agradecer. Teve uma amiga que mandou e-mail, né, feliz com esse projeto. E o pessoal tem me perguntado, sim, em breve deve estar saindo também o Lógica começando do zero nesse mesmo formato. Geralmente o Lógica começando do zero são 60 aulas, desculpa, são 60 horas, né, são 20 aulas, só que vão ficar 20 aulas de 4 blocos, vai dar tranquilo para fazermos presencialmente. Ele era essa formatação, eram 2 horas e meia de aula, só que aí presencial você tem aquela história, pois estou copiando, vamos discutir isso aqui. Então online rende mais, então deve ser um formato de 20 aulas, beleza? Então pessoal, ó, vamos falar de progressão geométrica. PA é um pouco mais chato. Por quê? Porque a PA você vai e volta. Precisa do termo geral, volta para a razão. Precisa do soma dos termos, volta para o termo geral. E, a depender da situação, volta para a razão. Na PG, não. Na PG, as fórmulas são independentes. O termo geral independe da outra fórmula. Elas trabalham sozinhas na relação. Então vamos lá. Progressão geométrica. Vulgarmente conhecida como PG. Enquanto na progressão aritmética a diferença dos termos é uma constante, na PG a divisão dos termos é uma constante. Então a definição diz o seguinte: dada uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante. Então essa é a definição de progressão geométrica. Um termo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante. Isso porque sempre falamos a partir do segundo termo. Por quê? A nossa sequência, seja PA ou PG, começa por A1, A2, A3, A4. Então por que ele fala a partir do segundo? Porque antes de A2 temos A1. Que antes de A1 não tem esse número. Então nossa sequência é A1, número da primeira posição, A2, A3 e assim vai. Beleza? Tranquilos? Então, exemplos de progressões geométricas. 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. Os termos estão multiplicando. Aí eu tenho, por exemplo, 5, 15. Aqui eles estão triplicando. Ou seja, você está multiplicando o termo por
por 3. Então está sempre multiplicando. Então, por exemplo, 4 por 2 dá 2, 8 por 4 dá 2, 16 por 8 dá 2, 32 por 16 dá 2. 15 por 5 dá 3, 45 por 15 dá 3, 135 por 45 dá 3. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Então, chamamos aqui de constante. Então, a constante de um APG é o termo anterior, dividido pelo termo anterior. Beleza? Então, é o termo dividido pelo termo anterior. A n dividiu por a n menos 1. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Agora, vamos ver exemplos disso? Então, pegando aquela explicaçãozinha, 2, 4, 8, 16, 32. Nós sabemos que isso representa uma PG. Então, como é que eu vou calcular a constante? É o termo dividido por 2, vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então é só pegar um termo e dividir pelo termo anterior. 5, 15, 45, 135, assim vai. Então a minha constante é só escolher um número e o seu antecessor. Então essa é a constante da APG, ou seja, é o fator de aumento ou decrescimento, o fator linear da história, né? Então lembre-se, na PG a divisão dos termos é uma constante, beleza? Na PG a divisão dos termos é uma constante. Vamos lá? Segunda parte. Termo geral. O termo geral, que é o AN, que é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Opa. Só um OBS. Ó, 1 n menos 1. Então se eu tiver AN é igual a K vezes n menos K. Ou seja, eu quero dizer a vocês que é esse menos o de K. É isso que forma a expressão. Então, por exemplo, se eu tiver A3 e eu quero encontrar A5, eu posso dizer que A5 é igual a 3 vezes Q ao quadrado. Eu posso fazer essa afirmação tranquilamente. Beleza? Então vamos só botar aqui as informações. AN, número da posição N. A1, número da primeira posição. E a Q é a constante.
Ó, Bruno, o que cai mais em concurso? PA ou PG? Hoje, gente, assim, dizer a você qual que cai mais é muito fácil. PA cai muito mais do que PG. Né? Quando elas estão no edital, cai muito mais PA do que PG. É tanto que eu não vou mentir a vocês, para montar essa aulinha de hoje foi difícil. Procurei bastante questão de PG e foi difícil de encontrar. Procurei várias questões e tal, várias provas, porque é difícil de encontrar mesmo. Ok? Então, gente, vamos guardar essa fórmulazinha aqui. No próximo bloco, a gente vai trabalhar os termos gerais da história. Então, não sai daí que eu te espero para o segundo bloco.